Graças a Deus. Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do maravilhoso, do conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz seja com todos. Sejam bem-vindos à nossa oração da noite, o clamor pelos milagres. E hoje nós vamos estar aprendendo o poderoso jejum de Esther. O jejum realizado pela rainha Esther, que a lei foi revogada, teve livramento para o povo de Deus, teve vitórias, e nós vamos aprender. Não sai daí que nós vamos fazer uma poderosa oração. Se você está aqui pela primeira vez, eu convido a você a se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações, e todos os dias eu estarei aqui orando, trazendo estudos bíblicos para você. Vamos agradecer o Senhor por esse momento? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair nas tentações, mas nos livre do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Ó meu Deus, eu te peço, abençoa todos os meus amigos, todos os meus irmãos que estarão ligados nessa programação, que todos sejam alcançados pelo poder da tua glória. Fala os corações e as vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bem-vindos. Nessa semana nós vamos tratar um assunto do jejum, que é um tabu para muitos. Nós temos aprendido aqui, quem tem me acompanhado no canal, nós temos aprendido também acerca do jejum extra-bíblico. Você sabia que o Prêmio Nobel de Medicina foi para um médico japonês, um cientista, que ele provou a cura pelo jejum, a autofagia, a renovação das células. É coisa tremenda. A partir do terceiro dia, a pessoa sem comer, o corpo produz células troncos, a imunidade da pessoa aumenta. Inclusive tem médicos, que estão tratando como diabetes e outras doenças através do jejum. Então só se olhar pelo lado físico, lado natural, para a nossa saúde é uma bênção. E para a saúde espiritual é uma coisa tremenda também, para nós acessarmos o poder de Deus, o mundo sobrenatural, o mundo metafísico. Então nós vamos aprender nesses dias. Ontem nós falamos do jejum do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um jejum de 40 dias e 40 noites, onde ele não comeu. Que é possível o ser humano, naturalmente, é o jejum normal, ficar 40 dias ou até mais ou menos, dependendo da sua condição física. Tem relatos aí na literatura, aí da história, No Guinness Book também ficou. Inclusive tiraram do Guinness Book esse europeu que jejuou 300 e poucos dias, mais de um ano e 20 dias, 360 dias, se não me falha a memória, 65 dias. Por que tiraram do Guinness Book? Para não incentivar outras pessoas a jejuar e passarem mal, Ele conseguiu porque ele tinha mais de 200 quilos. E a partir do terceiro, quarto dia, o corpo ele entra num processo de cetose. E o que acontece? O corpo vai buscar energia nas reservas de gordura. Então, quanto mais gordura a pessoa tem, mais ela pode jejuar. A Bíblia diz que Jesus, exatamente depois dos 40 dias, ele teve fome, ou seja, acabaram-se as reservas. Porque quando a pessoa ela abre um jejum, nos primeiros dias ela sente fome. Primeiro, segundo, terceiro, a partir do quarto dia eu não sinto mais fome. Claro que nós sentimos desejos, sentir cheiro de comida, a gente é tentado. Por isso que quem vai jejuar períodos longos, eles vão para um lugar onde eles não estão vendo comida, onde eles não estão sentindo o cheiro, porque é mais difícil. Você não sente fome, você fica saciado, mas você sente desejos, tentações. E Jesus, ele jejuou 40 dias. A Bíblia fala que depois dos 40 dias ele teve fome, ou seja, a Bíblia não fala que ele não bebeu ou que ele teve sede. Então logo se especula, se deduz que ele tomou água. Agora o jejum total na Bíblia, total, somente Moisés e Elias fizeram, só os dois, que foi de maneira sobrenatural. Moisés, a partir do sétimo dia, ele ficou 7 dias sem comer e sem beber.
que é possível. Davi também ficou 7 dias sem comer e sem beber. A medicina não recomenda ficar acima dos 3 dias sem comer e sem beber, a literatura médica. Mas eu conheço crentes como Davi, quando ele jejuou para que Deus tivesse misericórdia do filho que nasceu de Betseba, né, o fruto do pecado. Ele ficou 7 dias e 7 noites sem comer e sem beber. Eu conheço irmãos que ficaram 7 dias sem comer e sem beber. Então a Bíblia só mostra de forma natural 7 dias, não mais do que isso. Passou disso só se for uma orientação divina, algo sobrenatural que eu não conheço, né? Tem um pastor aí que eu não vou citar o nome dele, ele falou que ele fez 40 dias e 40 noites sem nada. À noite, meia-noite, ele colocava uma pedra de gelo para descolar a garganta, que gruda isso aqui. Eu já fiz 3 dias sem nada, isso aqui fica grudado, irmão. Que resseca tudo, né? Então, meus amados irmãos, o jejum de Esther. O que eu quero falar também para você, não incentivar você fazendo jejuns aí, não. Nunca queira começar a fazer jejum total. Começa tirando uma refeição, 2 refeições. Na verdade, todos os servos de Deus, eles jejuaram, trouxeram grandes avivamentos, grandes restaurações, grandes livramentos, como foi o caso da rainha Esther. E nos tempos de Jesus, os judeus, os religiosos conhecidos como fariseus, que hoje fariseu fala como se fosse uma pessoa que não prestava, um falso crente, né? Não, eram os fariseus hipócritas. Todo fariseu ele era um religioso zeloso, como Saulo disse, eu era fariseu extremamente zeloso. É como um evangélico, um católico, zeloso. É uma pessoa religiosa, zelosa, piedosa. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Só que aquele fariseu que bateu no peito dizendo, eu jejuo 2 vezes por semana, ele falou aquilo, fez uma oração em voz alta para ser visto pelos homens. E Jesus condenou não somente o jejum do fariseu daquela maneira, como a oração e esmolas. Também, que é o que a tua esquerda der, a tua direita não saiba. Então você não tem que tocar trombetas, entendeu? Mas os fariseus, eles jejuavam, e a igreja que começou também, todo cristão, quando a igreja iniciou, eles jejuavam 2 vezes por semana. A Bíblia está repleta de exemplos. A igreja em Antioquia, onde a Bíblia diz em Atos capítulo 13, que eles jejuando e orando, o Espírito disse, separa para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então eles jejuando e orando, impor as mãos sobre eles e os despediram. Então era uma prática normal. Tem muitas pessoas que se equivocam, né? Dizem assim, Jesus já pagou o preço por tudo, não precisa jejuar. Pelo contrário, Jesus Cristo disse que quando ele fosse tirado, os seus discípulos, a sua igreja, jejuariam. Naquele momento eles não podiam jejuar porque o noivo, Jesus, ainda estava com eles. Mas quando Jesus fosse tirado, eles jejuariam. E tem aqui o jejum de Esther, irmão, que foi tremendo, revogou uma lei do Império Persa. Eu não tenho tempo para explanar muito, mas eu quero que você leia na tua casa Esther, a partir do capítulo de número 4, você lê, tá bom? Ou melhor, leia desde o capítulo 1 para você entender bem, mas eu quero ler do capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Ou seja, era uma coisa que não era segundo a lei, era perigosa, mas ela pediu que eles jejuassem. Intercedam por mim. E perecendo, pereço. Se tiver de perecer, perecerei, mas que nós vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Voltando aqui, meus amados irmãos, eu falei de Moisés. Moisés, ele fez 40 dias e 40 noites, só que na verdade foram 33 dias de forma sobrenatural. Naturalmente ele jejuou até o 7º dia, sem comer e sem beber. E no 7º dia a nuvem desceu. Ele foi envolto na glória, ele ficou face a face com Deus na glória. Por isso que foi de forma sobrenatural, sem comer e sem beber. E Elias, ele comeu uma comida que o anjo trouxe do céu, um pão e uma água que não era aqui da terra.
E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ele não dormiu, ele não descansou, para você ver a força que aquela comida deu para ele, né? Então foi de forma sobrenatural. O Rei Jesus, o nosso Salvador, ele jejuou 40 dias, que é chamado como jejum normal. Ele tomou água. E no final dos 40 dias, ele teve fome. Eu vi um médico, ele não é cristão, não sei, ele não é espírita, ele faz experimentos. Ele jejua há 16 anos. Ele jejuou 39 dias. Ele queria jejuar 40 dias. Mas com 39 dias, o corpo, ele teve fome. Ou seja, acabaram-se as reservas do corpo dele, né? As reservas de glicose para dar energia. Então ele voltou a comer. Então varia muito, né? Varia muito. A maioria das pessoas que fazem jejuns que eu conheço, eles não passam dos 40 dias, né? Não passam sem comer nada. Agora vamos para o jejum de Esté. O que aconteceu? Ela jejuou, suas servas jejuaram, o povo jejuou. E uma situação que era impossível humanamente falando, de ser revogada, de ser revista, a morte do povo de Deus. E através do jejum de Esté, ela apareceu na presença do rei e o rei chamou a atenção. Versículo 2 do capítulo 5. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté o cetro de ouro que tinha na sua mão. Oh, aleluia! E Esté chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Esté? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então, depois do jejum, o rei olhou para ela, achou graça aos olhos, ele ficou encantado. Deus tocou no rei, aquele que tinha autoridade de revogar as leis, de fazer lei. Deus vai mexer com o juiz da terra, Deus vai mexer com o governo, Deus vai mexer com as empresas, mas o teu jejum, o teu clamor, a tua resposta vai chegar. E o rei disse: pede-me até metade do reino. Eu quero que você leia na tua casa o capítulo 5 de Esté, o que aconteceu em diante, o livramento, porque o tempo aqui é pouco, o livramento que o povo de Deus teve, a exaltação de Mardoqueu, que estava sendo perseguido, prepararam uma forca para Mardoqueu, e o rei perdeu o sono e achou o nome de Mardoqueu. Irmão, Deus trabalhou, moveu céus e terra em prol do seu povo, deu livramento. O que eu quero dizer? Que através do teu jejum, ainda que não seja o jejum de Esté, 3 dias sem nada, pode ser só uma refeição, pode ser só algumas horas, mas se você fizer com todo o coração para Deus, buscando o Senhor, para o Senhor, Deus vai receber, Ele vai te dar resposta. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus. E a Bíblia nos ensina que o jejum é uma humilhação. Então, jejum e oração, humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Vamos orar nesse momento, meus amados irmãos. É o clamor por cura e libertação. Estenda as tuas mãos agora. Vamos orar. Você está aí na tua casa, quiser dobrar os teus joelhos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença agora. Vanai, queremos te agradecer, meu Pai, por mais este rico privilégio, esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, nesta hora de oração, Pai. Nós entramos na tua presença agora. Eu quero interceder por esta pessoa, pelo teu filho, pela tua serva, que está ligado comigo neste momento. Oh, meu Deus, que ele seja alcançado pela tua resposta, pelo teu milagre, pela tua graça, pelo teu poder, que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, de encontro à necessidade do teu filho. A tua palavra diz que antes da palavra vir na nossa boca, o Senhor tudo sabe. O Senhor sabe das necessidades do teu servo, da tua serva, do teu filho. Entra com a provisão na vida dele, na vida dela, meu Pai. Repreenda toda a fúria maligna, todo o intento do mal, todas as ciladas. Oh, meu Deus, tua palavra nos ensina que Amã armou cilada para o teu povo, para Mardoqueu, mas Esté, suas servas e o teu povo jejuaram, Senhor, se humilharam.
E o Senhor revogou aquela lei e exaltou aqueles que estavam destinados à morte. E aqueles, meu Pai, que fizeram mal, que prepararam a forca, foram mortos por ela, porque a tua palavra diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ó meu Deus, nos ensina a orar, a nos consagrar, a jejuar, e venha dar livramento para cada um de nós, venha entrar com a tua provisão, com o teu milagre, com a tua cura, com a tua resposta. Em nome de Jesus, Pai, como teu servo, teu ministro, eu ministro a vitória, a bênção, o milagre na vida desta pessoa, da sua casa. Que o Senhor entre com salvação, com cura, com libertação, que toda a casta de demônio que está fechando as portas, colocando enfermidades, em nome de Jesus eu me levanto contra. Eu vou contra ti, mal, em nome de Jesus, pelo sacrifício perfeito na cruz do Calvário, pelo sangue derramado de nosso Salvador. Eu digo, saia deste lar, saia desta casa, saia desta família, que haja salvação, que haja vitórias, que haja livramento, e que toda enfermidade, toda maldição, toda dor, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meus irmãos, até a próxima oração, tá bom? Nossa oração da manhã. Que Deus abençoe. Se você está aqui pela primeira vez, ou aqui na minha esquerda, se inscreve. Ou se você já está, verifique a tua inscrição. Vê se você é inscrito. Tá bom? Nos ajude a alcançar mais pessoas com essas orações, com esses estudos. Porque a oração pode muito seus efeitos. Ó, bem aqui, ó. Inscrever-se. Se você já é inscrito, vai estar dizendo inscrito. Se tiver inscrever-se, você aperta inscreve, se inscreve, aí vai aparecer um sininho, você ativa o sininho e todas as vezes que eu enviar a oração, você vai receber, tá bom? Que Deus te abençoe. A partir do momento que você se inscreve, você já faz parte do nosso grupo de oração, dessa corrente que vai ser uma grande corrente de oração para a glória de Deus. Boa noite para todos.